Sejam bem-vindos a mais um Ponto de Vista com Flávia Noronha. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui o Zequim, que, gente, é difícil até de descrever o Zequim, porque ele é tanta coisa, meu Deus. Mas a gente vai tentar passar um pouquinho sobre tudo, né, Zequim? Um pouco de tudo. Zequim, com muito bom humor. Eu joguei no ChatGPT um título para você. E olha o que veio para mim. Zequim, 1000 histórias para contar, de poeta a guardião da memória de Vinhedo. Olha que lindo. Meu Deus do céu. Então, para quem está acompanhando e está nos ouvindo, esse é o problema da gente ficar velho. Não. Esse é o problema de ser participante na sociedade ali, ó. Todo mundo sabe, avô gosta de contar história para os netos, né? Então a gente fica velho, fica contando história. E aí vira memória da cidade, imagina, guardião da memória, né? Eu sou muito jovem ainda, eu tenho quase 80 anos só, né? Que Deus abençoe, que seja só o começo. Zequim, seja muito bem-vindo, muito obrigada por aceitar o convite, por estar aqui. É um prazer. E agora eu quero começar um pouquinho com as suas raízes. Eu queria saber como foram formadas as famílias Zequim e Colosso. Então, se você me permitir, eu gostaria de fazer uma reflexão aqui. Poeta e historiador, vamos chamar assim. Então, se a gente fosse perguntar o que é a vida, o que é a vida? E na linha de ser o poeta e o memorialista, eu vou citar letras de música que fazem muito sentido, que é assim: num dia a gente chega, no outro vai embora. A vida é essa chispa. Num dia a gente chega, no outro vai embora. Não dá tempo de quase nada. E o outro que eu gosto muito é aquele que fala: o trem da chegada é o mesmo trem da partida. Ou seja, tem gente chegando, tem gente indo embora. O que eu estou querendo dizer isso para quem está acompanhando? Nós devemos valorizar muito os nossos antepassados, porque se nós estamos aqui hoje, é porque eles estiveram antes. E nós nos esquecemos muito rapidamente. Quando eu dou alguma palestra sobre esse tema, eu costumo fazer uma pergunta que eu começo perguntando para quem está assistindo se eles conhecem os pais deles. Vocês sabem quem é seu pai, quem é sua mãe? Claro que todos sabem quem é o pai e a mãe. Aí eu prossigo. E você tem lembrança do seu avô, da sua avó? Tenho, tal. Qual é o nome todo dele? As pessoas não sabem. O que eles faziam? Muitos não sabem o que os avós faziam. Quando eu dou mais um passo, que eu pergunto: e os bisavós? Aí não sabe nem o nome, nem o que faziam. Qual que é a reflexão que nós podemos fazer? Em 2 gerações, tudo se perde. Em 2 gerações, nós não sabemos nem mais quem foram nossos antepassados. Se dentro da própria família a gente não sabe, imagina a vida de uma cidade. Verdade. Quantas histórias, porque são todas, uma cidade não é nada mais, nada menos do que um somatório de todas as vidas que passaram por ali, de todas as famílias que passaram por ali. Então, umas acabam ficando nome de rua, nome de algum imóvel, não é? Mas a grande maioria das pessoas
não tem o menor conhecimento quando lê lá numa placa Rua Fulano de Tal. Ali tem uma vida, não é só um nome numa placa. Então, eu sempre, primeiro, tive muito respeito pelos meus antepassados, primeiro lugar. Interessante. E por conta disso, eu comecei a colecionar informações, publicar nos jornais, no tempo que tinha jornal em papel ainda, e eu acabei me transformando nessa pessoa que resguardava os acontecimentos da cidade, um aqui, outro ali, sem assim uma técnica específica, mas juntando dados e reconhecendo pessoas. Então, eu já vou aproveitar para entrar nesse livro que você trouxe aqui para gente, porque, querendo ou não, é uma coleção dessas memórias. Eu já chego no livro. Tá, eu quero saber desse livro. Primeiro, eu quero falar um pouquinho da origem das duas famílias, que foi a sua pergunta inicial, Isso. né? E depois também onde que eu nasci, né? Você quer saber e tudo mais, né? Então, é assim... nós ainda vivemos numa sociedade patriarcal. Sim. E aí, do lado do pai, eu tenho a família Zequim, que é muito conhecida, tem muito comércio na cidade. A minha família sempre foi de comércio, armazém, padaria, mercearia, e a fábrica de linguiça, que até hoje o meu irmão continua, tem quase 90 anos de tradição. Então, o meu avô paterno é o Antônio Zequim, que dá nome à rodoviária de Vinhedo. Ele foi um dos 21 emancipadores. Ele foi o antepenúltimo a falecer. Dos 21. O último que faleceu foi o Monsenhor Favorino. Antes do Monsenhor Favorino foi ele. E quem está vivo hoje, para quem não tem ideia ainda disso, nós temos um emancipador vivo ainda, que é o seu Odilon de Souza, que vai indo de 103 para 104 anos. O seu Odilon de Souza está vivíssimo ainda, ativo e tudo mais. Uma beleza. Então, o meu avô, ele vem desde aquele tempo como emancipador, sempre envolvido nas questões da cidade, mas também com muita simplicidade, mas que me orgulha muito. O meu avô, ele se tornou taxista, muita gente deve se lembrar dele como taxista, e por incrível que pareça, ele foi considerado o taxista mais idoso do país, com 93 anos de idade. Ele ainda dirigia táxi e, infelizmente, numa ocasião, eu lembro até a data perfeitamente, 1994, nessa época eu trabalhava na prefeitura, depois a gente pode falar disso também, em 1994. 2 bandidinhos pegaram ele para fazer uma corrida, e a gente não falava viagem, falava corrida, né? Vamos fazer uma corrida. E levaram para aquela estrada de Itatiba e lá deram 2 tiros nele lá e mataram ele e deixaram lá na beira da estrada. Então, muito orgulho da família Zequim. O meu primo Antônio Zequim é o dono, proprietário do Esparrama. O meu irmão tem essa fábrica de linguiça, de frios, até hoje, 90 anos de tradição, não é? Então, eu tenho muito orgulho desse lado da família. O outro lado, que é o lado da minha mãe, que assim acaba sendo esquecido, mas graças a Deus, todo mundo que está podendo acompanhar, vai se lembrar que recentemente, coisa de 1 mês, 2 meses, nós tivemos a inauguração de um novo centro de lazer Romualdo Colucci. Romualdo Colucci. Quem que era o Romualdo Colucci?
irmão da minha mãe, Pasqualina Colucci, não é? Legal. E assim, e tudo tem origem com o meu nono, porque italiano, então a gente chamava de nono mesmo. Uhum. Nono e nona. E o que eles faziam? Se do lado do Zequim era comércio, eles foram plantadores de uva. Então, tudo gente muito simples, que trabalhou muito. E uma curiosidade, Flávia, para dizer aqui, por que eu fico tão orgulhoso, tão honrado e gosto de valorizar o passado. A gente sempre dizia assim na família: um dia o vô Zequim vai morrer dentro do táxi. Um dia o nono Colucci vai morrer no meio do parreiral da uva. Pois foi assim que eles morreram. Importante, fazendo o que gostavam. Amavam. Que bom. Fazendo o que eles gostavam. Então, eu fico assim muito emocionado e por isso é que eu procuro preservar a memória deles, não é? Que eu acho que é importante todas as famílias terem esse compromisso. E eu procurei aonde você nasceu na internet, e o dia e o ano que você nasceu, e não encontrei. Mas para mim é claro que você é vinhedense, certo? Errado. Como assim? Não, explica isso daqui. Como você não é vinhedense? Então, primeiro, você não achou a idade porque eu escondo. Ah! Eu não deixo publicar a minha idade. Mentira isso. Brincadeira, claro. É assim, mas as pessoas que me conhecem, é que eu não sou vinhedense, eu sou rocinhense. Ah, tá. Entendi agora. Eu não nasci em Vinhedo, eu nasci em Rocinha. Então, quantos anos você tem? Eu vou indo para 78 anos. Daqui a pouco eu sou um oitentão aí, né, Flávio? E por isso que eu tenho muitas informações, entende? Eu costumo dizer assim para as pessoas: não foi um passarinho que me contou, eu estava lá. Então, quando a gente fala dos prefeitos de Vinhedo, só para pegar um aspecto do conhecimento, eu conheci todos os prefeitos, todos. O doutor Abraão Aum, que foi o primeiro prefeito, ele foi meu médico. Eu me lembro, na Praça de Santana, tinha a farmácia do cônsulo e atrás ficava o consultório dele. Sim. Então, eu me lembro, eu tenho uma história engraçada para contar, é assim, o salão paroquial é uma coisa que poucos conhecem em Vinhedo. O salão paroquial fica lá em frente ao Banco Santander, onde, eu não sei se é o Procon, o que tem hoje lá. Bem ali no centro da cidade, perto da igreja. E ali foi o primeiro local de cineminha, de teatro infantil. E num período de Páscoa, teve uma apresentação. E eu fui um dos coelhinhos dessa apresentação. Queria ver uma foto. Ai, se eu soubesse disso, eu tinha separado uma foto disso para pôr aqui. De um coelho, né? Então, é por isso que é surpresa aqui. E aí, é lógico que eu não tenho essa lembrança fiel assim, os pais contando, os tios contando, mas o doutor Abraão sentado na primeira fila e a minha tia Jandira Zequim, irmã do meu pai, ela era costureira e ela fez a roupinha do coelho. Mas coelho tem um rabinho curto, né? Rabicó o coelho. E ela fez um pomponzinho. E ela fez um rabo comprido igual da pantera cor-de-rosa. Então eu era um coelho de rabo grande. Ai, Zequim, pena que a gente não trouxe essa foto aqui. Então, você imagina. Então, e aí diz que eu saltitava assim no palco, com aquele rabão assim, né?
E o doutor Abraão... Pena que não era a época do Instagram, do do Instagram, eu estava perdido. Mas assim, voltando. Então, eu conheci todos eles. Do doutor Abraão ao doutor Dario. O Guilherme Mário Pescarini, que foi o segundo. O doutor Abraão, que voltou. Você lembra qual foi a primeira conversa que a gente teve? Quando a gente se conheceu, o que você me ensinou de vinhedo? Não lembro. Da Rua 1 e 2. Ah, não! Você quer... Tá vendo? Depois fala que... Então, para aqueles que têm essa curiosidade, Vinhedo começou assim. Vinhedo tinha 3 ruas. E aí eu pergunto o nome das ruas, né? E aí as pessoas não sabem dizer o nome, mas era Rua 1, Rua 2 e Rua 3. Você me ensinou. E aí, assim, todos nós sabemos que a cidade se desenvolve onde tem água e onde tem transporte. Naquele tempo o transporte era ferroviário, era a linha do trem. Então a rua número 1, para quem conhece Vinhedo, é a Rua Monteiro de Barros, que era próxima à linha do trem. Era a rua número 1. Depois a rua número 2, subindo a 9 de julho, que tem um nome histórico também. E subindo a rua Humberto Pescarini, que era a rua número 3, que foi matriz, né? Isso, e a família Pescarini, que foram dos primeiros fazendeiros, boiadeiros da cidade, e depois ele foi vereador também, uma família que teve muitos negócios na cidade, ajudou muito no desenvolvimento da cidade. Então eu conto essa curiosidade, não é? E a rua número 5 é a rua onde eu nasci, que é a Rua Santa Cruz. É aquela rua é aquela estrada que vem de Valinhos, vai passando ali por baixo, para baixo da Independência, né? Era a rua número 5, eu nasci na rua número 5, veja você quanto tempo faz. Então, eu falo demais, né? Não, é bom, eu gosto. Então, eu conheci todos eles. Todos os prefeitos, eu convivi com eles, eu trabalhei na prefeitura com o Jonas Ferragutti, não é? Depois a gente pode falar disso também, e Monsenhor Favorino. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Monsenhor Favorino, Flávia, de uma maneira que poucas pessoas conheceram. Eu virei amigo do Monsenhor Favorino. Todo mundo achava o Monsenhor Favorino um padre severo, um padre duro. Ele, se tinha uma mulher assim na fila da comunhão com uma alcinha, ele pulava e não dava comunhão. Tinha que se cobrir. Você não entrava de short, de bermuda na igreja. Olha. Você não entrava de chinelo na igreja. Não estou falando se é certo ou errado, se é rigoroso, se não é. Não quero entrar no mérito disso. Mas ele era muito inteligente, muito divertido, não é? Então, diferente, e aqui acho que eu vou surpreender muita gente aí, já que nós estamos falando de família e tudo mais, e do Monsenhor agora, dentro da família eu fui escolhido para ser padre. E o Favorino é que me fez a cabeça da família e eu fui para o seminário. Seminário da Imaculada. Não, quando eu vi a sua formação, foi uma coisa que eu achei super peculiar. Eu falei, mas seminário? Seminário, eu fiquei lá um bom tempo, não é? Mas eu descobri, agora você vai me perdoar a brincadeira, e aí pergunto, Zequim, mas por que você desistiu do seminário? Falei, cara, é porque um dia eu descobri que eu gostava mais de saia do que de batina. Tá certo. Eu falei, pelo menos você então, descobriu eu cedo. era molequinho ainda, eu falei, eu gosto mais de saia do que de batina. Então, é uma brincadeira que eu faço, né? Mas é assim, tem determinadas atividades que é vocação mesmo, né? Ser professor é uma vocação, ser padre é uma vocação. Eu diria,
Médico, é a maioria das profissões. Não, Jornalista mesmo é uma vocação. Vocação, a gente usa a palavra vocação, mas é assim, é um chamamento, é um chamado. é impressionante. Eu sinto assim, eu já fiz algumas coisas na minha vida, mas quando você encontra algo que você tem essa vocação, você faz com tanta facilidade coisas que não deveriam ser tão fáceis. Por exemplo, eu estou começando a ser entrevistadora e fazer jornal esse ano, né? Então, assim, mas é uma coisa que uma coisa que está no sangue. Não, que eu gosto tanto Você de fazer. Você está percebendo agora. Eu gosto tanto de fazer que não tem o peso desse começo, porque tudo que você começa é mais pesado, É difícil, né? claro. Mas eu gosto tanto que... Então, eu entendo bem disso que você está falando da vocação. Isso. Então, não é assim, eu vou ser padre. Não é dá. assim, né? Não. Então, é uma brincadeira que eu faço, né? Mas, assim, então, são essas circunstâncias, assim, que me levaram a ser o que eu sou hoje, né? Acabei me tornando um escritor, tem muitos livros. Então, vamos aproveitar que você falou do seminário. Fala um pouquinho da sua formação, né? Então, eu posso, ao falar da formação, o que eu gostaria de registrar para quem está ouvindo e se servir de parâmetro, se servir assim de, caramba, eu tive 3 situações na minha vida que ajudaram na minha formação. 3. Eu fui seminarista, eu servi o quartel e eu fui jogador profissional de futebol. Nossa! Então, Gente. Olha que 3 pilares. No seminário, eu aprendi muito sobre a espiritualidade, sobre a reserva. Também vi muitas coisas que eram contraditórias. Seminário é rígido, assim? Seminário, hoje em dia, eu não sei como é que é. Mas naquele tempo, era muito rígido. Bom, eu vou dar um exemplo para você, que hoje não existe mais, mas você não podia comungar se você tivesse tomado café. Você só podia comungar em jejum. Então, eu lembro que quando eu era coroinha também, eu desmaiava, porque você tinha que dormir mais cedo, não podia fazer refeição, ficava no altar com aquele cheiro da vela, o incenso, e aí, pumba, caía. Isso mudou, as pessoas fazem a refeição, vai lá e comunga, e não tem... Você comungava ajoelhado na frente, lá não era em pé, andando, coisa do tipo, né? Então, voltando, eu conheci a igreja através do seminário, a questão da espiritualidade, o que era esse meio aí, não é? Eu estou brincando porque são lembranças que eu tenho. Padre não podia fumar, mas tinha padre que fumava. Então, quando ele ia dar a comunhão, a mão não podia cheirar cigarro. Então ele usava assim uma piteira, assim um araminho para pegar o cigarro e não pegar no cigarro. São coisas assim banais da gente falar hoje em dia, mas eu acho que eu nunca vi um padre fumando. Então, pode ser que, não sei. Não conheço muitos padres, mas assim, nunca. Então, é uma cara. Mas você está fazendo um trabalho com o padre Kelmo. Com o Padre Kelmo. Então, vou perguntar para ele. Você pergunta para ele como é que é isso daí. Mas então, falando dessas 3 partes, do seminário, obviamente eu fui para outros estudos, a gente volta nisso, mas falando primeiro desse tripé. Como no quartel, eu não queria servir o quartel, mas eu era já um jogador conhecido. Eu sempre fui muito cabeludo, eu sempre tive cabelo grande e eu não queria servir o exército de jeito nenhum. Eu falava que eu tinha pé chato, barriga d'água. Quando eu entrei, era o cara que era um sargento, que era técnico do Juvenil do Paulista, de Jundiaí. Quando ele me viu, eu falei, Sargento Bonassi, sargento, um homem de 2 metros de altura,
ele não me deixou falar, ele falou assim, vai direto para o barbeiro. E eu fui, e aquela cabeleira foi tudo pro chão, eu voltei com 2 fios aqui de cabelo aqui, assim, separei no meio, assim, um para cá, outro para lá. Mas eu aprendi respeito, aprendi hierarquia, aprendi disciplina. Muito importante. Então, vai vendo como que a gente, né, vai se formando, não é? E fui jogador profissional de futebol. Todo mundo que... Os 3 pilares com muita disciplina envolvida, né? Não, mas o do futebol, o que vem agora é o seguinte, é bebida, é mulherada, é noitada, você fica assim, né? Então, você precisa ser muito disciplinado também. Não pode fumar, não pode beber, não é fazer noitada, aquela coisa toda. Então, eu não sei se quem está me ouvindo está entendendo quando eu falei desses 3 pilares. Eles foram fundamentais na minha formação. Eu aprendi muito passando por... Você diria que, inclusive, na formação do seu caráter? Com certeza. Eu também vejo dessa forma. Com certeza. Agora, o caráter, quando a gente fala dos pais, da formação dos pais, meu pai era tão rigoroso que olha o exemplo que eu vou te dar agora. Você fala assim, caráter, né? Ele era tão rigoroso que ele falava assim para mim, se você comprar alguma coisa, prestação, enquanto você não terminar de pagar, não é seu. Olha só. Porque você compra um carro em 48 parcelas, você compra... Errado ele não está. Errado ele não está. Né? Vamos deixar claro. Assim, não é seu ainda. Quando terminar de pagar, você pode falar, é meu. E eu fui aprendendo com essa rigorosidade. As pessoas falam, nossa, Zequinho, você está sempre arrumadinho, está sempre... Tá mesmo. E aí eu falo assim, o meu avô era Uber, antes de existir Uber. O meu avô só dirigia de paletó e gravata. O carro dele era limpíssimo, impecável o carro do meu avô, não é? E eu fui aprendendo vendo essas coisas. Agora, como professor, você sente o que dessa nova geração aí? Porque, assim, deve ser... A imagem que eu tenho da geração atual é que justamente falta tudo isso. Falta. E como que você, que teve toda essa formação, consegue lidar com essa situação, com esse choque? É um choque. É um choque, e assim, de novo, para quem está nos ouvindo, eu falei para quem está ouvindo agora, eu combinei com a Flávia assim, Flávia, eu não quero parecer uma pessoa do passado, uma pessoa negativista, achar que o passado era melhor. Não, absolutamente. Mas é um choque de valores. É um choque de valores. Eu vou dizer para você assim, você perguntou como professor, né? Eu vou responder. Se eu me desviar um pouquinho, você me chama a atenção. Mas assim, como que era no passado? Como que era no passado? As pessoas trabalhavam, economizava, comprava um terreninho. Depois passava um tempo, trabalhava, economizava, comprava tijolo, comprava telha, comprava assim, e construía uma casinha. Hoje em dia, as pessoas são muito imediatistas. Elas querem... Então, o aluno são duas considerações negativas. Eles não têm interesse em aprender e são imediatistas, quer resultado imediato. A vida não é assim. Então, não estou dizendo... Mas aquele tempo, Flávia, é só você andar no centro de qualquer cidade. Não tinha garagem, ninguém fazia casa com garagem. Você tinha aquela frente da casa, já dava na rua, não é?
Hoje em dia, você quer uma casa... De novo, para quem está ouvindo, eu não estou criticando, não estou comparando. Não é saudosismo, né? Não é saudosismo. Mas eu falo assim, você vai ganhar X e você vai gastar Y. Aonde você gasta? Hoje, todo mundo tem um celular e você não se contenta com um celular simples, você quer um iPhone 15, você quer... Então, todo mundo quer viajar, todo mundo quer... Então, você não tem resultado se você não fizer um processo de ir conseguindo as coisas. De novo, não estou falando melhor ou pior. Não, mas isso que você está falando, eu acho que é muito decorrente também das redes sociais, porque você começa... Primeiro, você quer ter coisas que você não teria como ter, porque você fica vendo todo mundo tendo. Né? Às vezes nem tem, às vezes finge que tem, né? A gente sabe que também tem isso na internet. Na internet a vida da gente é muito feliz. Maravilhosa. Né? Tudo perfeito. Cor de rosa, tudo perfeito. Então eu acho que tem muito a ver com isso, né? E o imediatismo eu acho muito do toque. Tudo um toque. Num toque eu peço comida, num toque eu ligo para alguém. É tudo muito rápido. Isso. Então eu acho que esses dois fatores, isso daqui, para mim, assim, a hora que você fala, vem assim, a imagem do celular. Isso. E outra coisa para acrescentar. Naquele tempo, as pessoas iam dormir mais cedo e levantavam mais cedo. Mal tinha rádio. Televisão veio muito e muitos anos depois, aquela televisão precária. Então, você não tinha muita distração. É por isso que valorizava o passeio na praça, valorizava o jogo de futebol, valorizava os bailes, porque era o que tinha de diversão, não é? Então, hoje, a comunicação, para você saber, imagina, eu tenho idade, mas tem muita gente que pode estar me ouvindo e saber disso. 1958, eu tinha 10 anos, não tinha transmissão da Copa do Mundo. Certo? Depois foi lá em 60 e não sei o quê, eu lembro que na televisão que aparecia uma tela e uma bolinha que ia para cá, ia para lá e tinha uma pessoa narrando. Hoje, cara, aconteceu... Parece que tá lá dentro. Não, aconteceu aquele incêndio lá em Hong Kong, lá, 2 minutos depois o mundo inteiro estava sabendo. Tem a Fórmula 1, se acompanha assim, antes um pit stop levava 2 minutos. Hoje leva 2 segundos. Eu acho que foi em 92 ou 94 que eu ganhei um computador do meu pai. Eu acho que foi mais ou menos nessa época. Eu acho que é isso, gente. Eu sou péssima. Eu não sou que nem vocês aqui que lembra as datas, tá? Não é que eu lembro tudo. Mas eu lembro do meu choque naquela época de falar assim, gente, eu posso falar com o mundo inteiro aqui. Tipo, aquilo ali, quando eu vi a internet, eu falei, meu Deus, eu posso falar com o mundo inteiro naquelas salas de bate-papo. Lembra disso? Sim, mas agora você está me fazendo lembrar outra coisa, que é uma curiosidade para quem está aqui e histórica, né? Naquele tempo, e eu estou falando naquele tempo, parece que eu estou falando de 1500, quando o Pedro Álvares Cabral chegou. Não, eu falo às vezes de coisas que têm 30 anos, 40 anos no máximo. Naquele tempo, para você fazer uma chamada de telefone para São Paulo, você tinha que ir ao centro da cidade, tinha a central telefônica, com aqueles aparelhos que a telefonista enfiava, tirava, enfiava, tirava. Você falava, eu quero fazer uma chamada para São Paulo nesse número aqui. E aí o que acontecia? Era 8 horas da manhã. Ela falava, 2 horas da tarde você pode vir aqui que a gente completa a ligação. Meu Deus. Hoje você aperta o botãozinho do celular, você fala com o Japão, você fala com quanta gente tem filhos no exterior, né? Hoje você tem a videochamada, imagina. Você aperta um botãozinho e então são diferenças. Você me permite fazer uma abordagem que eu fiz uma anotação aqui, por favor, que eu acho que é pertinente, mas primeiro eu vou começar com o seguinte. Eu virei avô recentemente, minha filha, o Luca, né, nasceu o Luquinha, minha filha, e assim,
eu costumo dizer para eles e para amigos comuns, assim, eu falo, cara, se eu tivesse um filho hoje, é lógico que é diferente, meu pensamento é diferente. Eu não saberia como cuidar de um filho hoje. E não é fácil, Zé. Se os pais que estão ouvindo aí, que nem você falou, não, eu não vou dar celular para o meu filho, mas ele tem 6, 7 anos, ele começa a ir para a escola, todo mundo tem celular. Ele chega em casa frustrado e não sei o quê, você vira aquele pai atrasado, antigo. Vou te dar um exemplo bobo. Eu segurei o Arthur para comer açúcar, acho que até os 6 anos de idade. Eu não como açúcar. E por opção mesmo. E aí eu tentei, o médico falou, quanto mais tarde, melhor. O Arthur, depois que eu liberei açúcar, ele é viciado em açúcar. Então, assim, às vezes a gente faz uma coisa achando que é pro bem e nem sempre é. Não, você né? não tem controle. Porque do resultado que aquilo vai ter. Não tem controle. Sabe por quê, Flávia? Sem querer ser professor, mas antigamente 90% de influência era dos pais, 10% da sociedade. Hoje, 99% é influência da sociedade e 1% dos pais. Então, de novo, não estou criticando, nem é melhor, nem é pior. São outros tempos. Cada um vai ter que se resolver da maneira que der. Não tem. Mas está difícil mesmo. É muito. Eu sinto você falou, a minha filha, ela segue a cartilha como tem que ser, graças a Deus. Então, o menino está muito bem, 8 meses. E assim, mas açúcar está previsto para 2 anos, só depois de 2 anos. É o mínimo que eles pedem. Vai conseguir, não vai conseguir, o que vai acontecer lá na frente, não é? E assim, o que eu acho que é relevante falar de tecnologia é que assim, as pessoas pensam que porque tem um celular na mão e sabe apertar um botãozinho ou outro, que elas têm conhecimento, elas têm informação. Informação não é conhecimento. E as pessoas usam sem entender. E vou te falar mais uma coisa. Informação em excesso, como a gente vem tendo, só prejudica a mente da gente, que deixa a gente doidinho. Sim. Porque justamente não tem conhecimento, não tem entendimento daquilo. Não. É uma sobrecarga de informação que a cabeça às vezes não consegue nem se desligar para descansar. Eu também acho um problema. Então, eu, de novo, né, vou repetir muitas vezes, que nem como professor, eu tenho um aluno que brinca comigo, ele fala assim, fui claro, porque toda hora eu estou falando, né? Fui claro, vocês entenderam. Eu tinha mania de falar entendeu. Eu terminava falando entendeu. Então, claro, a gente fica quase que um cacuete, né? Mas é assim mesmo. A gente acaba, por exemplo, a gente fala, essa geração, que a geração, como é que está chamando agora? Alfa, né? Eu já nem sei mais. A geração atual parece que chama Alfa, né? Eu sou baby boomer. Então, geração... você sabe por que chamou baby boomer, né? Foi a explosão dos bebês. Sim. A palavra baby boomer, explosão dos bebês. Por quê? Depois da guerra, morreu tanta gente. É isso que eu estava tentando lembrar. Tantas famílias perderam tanto, que os caras queriam ter 10 filhos, 15 filhos. Se morreu um, sobra mais 14 ainda. Você tem quantos irmãos, perguntaram? 3. Somos em 3. Tem o Ney, o Agostinho, né? Que é o da Casa de Carnes lá. E a Estela, que é minha irmã. E somos em 3, então. São em 3. E então, em questão de tecnologia, é essa coisa aí. Ela não tem uma questão entre nós aqui, que outro dia eu dei uma aula sobre tecnologia e empregabilidade. E no assunto que apareceu lá, eu fiz a seguinte pergunta. Eu falei, quem aqui vai ao banco? Ninguém levantou a mão. Ninguém mais vai ao banco.
E eu ia ao banco no tempo da caderneta de poupança, que era uma caderneta, o cara do banco lá pegava a caderneta e escrevia à mão a correção monetária, tanto de juro quanto que você tinha. Hoje você faz tudo pelo celular, você paga as contas, você consulta saldo, tem os investimentos. Então, de novo, repetindo, um grande benefício, uma grande vantagem. Ninguém é contra a tecnologia, mas assim, ela traz as consequências, né? Tudo tem o bônus e o ônus, né? Bônus, tudo exatamente. Não tem como. Ninguém vai ensinar tabuada hoje em dia, mas assim, mas o cérebro ele vai perdendo aquelas funções que ele tinha de criar, de aprender, porque você aperta o botãozinho e faz, você aperta o botãozinho e faz. Eu pedi para o Arthur fazer um texto, ele tá de recuperação de literatura, eu falei assim, então senta e faz um texto, que agora ele está estudando texto-novela. Eu falei assim, faz um texto-novela para a mamãe, que a mamãe quer ver. Ai, mãe, não consigo ter ideia. Eu falei, senta, uma hora você vai ter. Então. Mas por quê? Porque sempre computador, sempre tela, a cabeça fica preguiçosa. Claro. Fica preguiçosa. Claro. O cérebro é um músculo, tem que treinar. Você não aprende o básico para entender qual o significado daquilo lá, né? Então, é muito disso daí. E deixa eu te pedir para você falar um pouquinho da sua trajetória profissional, porque assim, você já fez tanta coisa, já trabalhou na prefeitura, na Câmara, em empresas super... E continuo trabalhando. Então, conta um pouquinho para a gente dessa trajetória. Você consegue fazer assim uma linha do tempo? Consigo. Então, essa foi uma questão assim, que... O que a gente pode aproveitar é dizer assim, eu escolhi uma atividade acadêmica que me possibilitou fazer essa diversificação, né? Sim. Mas eu quero falar primeiro então do seguinte, que eu saí de lá do seminário e tal, eu volto lá e assim, eu fui das primeiras turmas do Ginásio Estadual Patriarca da Independência, 1957, quando fui inaugurado. Fui das primeiras turmas que saiu de Vinhedo para ir estudar em colégio em Campinas. Eu estudei no Vitor Meirelles, no tempo que o Vitor Meirelles rivalizava com o Culto às Ciências, que o Culto às Ciências até hoje é uma instituição reconhecidíssima de educação em Campinas. Então, eu tinha que sair, a gente tinha que sair da cidade, não tinha ginásio, não tinha colégio, você tinha que sair, não é? Então, outra coisa, eu fico misturando, parece, os assuntos. Não, hoje, tá super claro. como que a gente fazia pesquisa naquele tempo? Você tinha que pegar o trem, ir até Campinas, que lá tinha uma biblioteca. Vinhedo não tinha biblioteca. E você tinha que entrar na biblioteca, pegar os livros e escrever à mão tudo aquilo que você queria copiar. Você tá contando isso? Eu tô lembrando da Miradouro. Você lembra da enciclopédia? Eu sou dessa época, né? Que eu estudava na enciclopédia. Agora você está falando do livro na biblioteca, ou seja, antes disso... Não, você queria fazer uma pesquisa sobre descobrimento do Brasil. Você tinha que ir para Campinas e entrar numa biblioteca e copiar. Não é que nem hoje, que é tudo cópia. Só digitar. E assim, você pega o celular, põe a palavrinha lá, vem tudo. Se você puser na inteligência artificial, ele dá o texto para você, dá tudo pronto. Então, era um mecanismo que você era obrigado a aprender. Você tinha que fazer aquilo. Não tinha opção, né? Não tinha opção, era daquele jeito lá. De novo, é melhor, é pior, etc. Não estou fazendo esse julgamento, né? Mas, assim, então, hoje você tem pessoas
você parece que tem uma formação em design, né? Eu sou formada em design de interiores. Design de interior e está se tornando uma jornalista. Agora eu sou repórter. Jornalista teria que fazer a faculdade, eu sou repórter. Repórter, né? Repórter. Então, engenheiros que vão trabalhar em banco, porque eles aprendem sistemas, essas coisas todas. Então, essa diversificação da formação, graças a Deus eu tive. Eu acho importante dizer assim, a minha vida inteira eu trabalhei em recursos humanos. Então, eu fiz centenas de cursos. Centenas. Eu não sei dizer, não tenho a mínima ideia de quantos cursos eu fiz. E teve um que eu fiz especificamente, que era da Fundação Getúlio Vargas, que era aqueles cursos de sábado que você fazia. E eu também trilhei para essa área de administração. Então, é por isso que depois eu pude trabalhar como secretário de Fazenda, em 1994, na época do Jonas. Depois eu quero saber se você tem alguma história interessante dessa época. Tenho. Então conta, quero saber. Claro que eu tenho. Quem sabe o Jonas está assistindo ou vai assistir depois. Primeiro eu devo agradecer muito ele, porque foi uma época que eu acabei perdendo, saí do emprego. Eu tive uma situação, falei, não quero mais ficar aqui. Fui embora. E aí minha vida ficou assim meio no ar. Ele foi muito gentil comigo, me levou. Você imagina, Secretaria de Fazenda. Não é uma coisa simples, não. E assim, eu lembro bem dessa situação. E quem é de Vinhedo vai poder lembrar. Primeiro, um outro cara que eu aprendi muito, faço questão de citar o nome dele, Gildo Cantelli, um assessor de economia. Sabe o que é um cara brilhante? Um cara que sabe tudo. Até hoje ainda o Gildo assessora a Prefeitura de Vinhedo, Louveira, outras cidades aí. É um cara brilhante. E o prefeito chegou para mim e falou assim, eu estou citando números de época, não sei se os números são quanto que seria hoje. Mas ele falou assim, Zequim, eu quero que você economize tipo 8 milhões de reais, que eu quero fazer 3 obras aqui em Vinhedo. Eu quero fazer a retificação do córrego Pinheirinho, eu quero fazer o parque aquático e eu quero mexer na Praça de Santana. 3 obras. 6, 8 meses depois, falei, prefeito, está aqui a grana aqui. Se eu quiser fazer, pode fazer. Porque eu economizava mesmo. Eu aplicava o dinheiro da prefeitura naquele tempo que rendia. Eu conseguia pagar a folha de pagamento só com o investimento do dinheiro que entrava da prefeitura. Eu fui muito organizado, muito planejamento. E eu lembro também, ei, Jonas, tudo bem se você estiver vendo aí? Eu e o Gildo, Jonas, não mexe no centro da cidade, deixa aquela rua de paralelepípedo do lado, vamos fazer uma praça bucólica, daquelas antigas, com coreto lá para a banda tocar. Não vamos gastar dinheiro nisso, vamos melhorar a entrada da cidade, vamos investir na entrada da cidade, que foi o que o Milton Serafim fez depois. Tanto é que tem o nome lá da tia dele, acho que é, né? Que dá o nome lá da entrada da cidade lá. No portal? Então, veja você, hoje em dia a gente tem muito problema com essa questão de corrupção, do gasto sem ser bem aplicado o dinheiro, porque é dinheiro público, cara, não é? Eu sempre falava assim, cara, eu cuido melhor do dinheiro da prefeitura do que do meu dinheiro. Eu acredito. Porque era uma responsabilidade muito grande, né? Então, graças a Deus tive essa passagem. Depois, nessa linha também do serviço público,
eu fui 2 vezes secretário de administração legislativa. Nossa. Da época do Oswaldo Caim e do Carlinhos Páfaro. Eu fui o secretário de administração legislativa nesses 2 períodos. E trabalhei como assessor também lá, né? Devia saber muita coisa, hein? E assim, e passava por muitas coisas. Para quem está nos ouvindo agora, para chegar aqui com mais facilidade, eu pedi carona para a Fábio e a gente veio conversando. Então, nós falamos muito dessa questão, né? Nós falamos muito assim, entre nós, que não é assunto para isso daqui. Direita, esquerda, a favor desse, a favor daquele, não é? Mas eu peguei períodos assim muito críticos na Câmara. De pessoas deixarem carta-bomba. Mentira, Não, Zequinha. não é mentira, não. Quem é dessa época de vereador aí vai lembrar. Carta-bomba. Se você... Cara, tinha cada processo, era muito aguerrido naquele tempo a Câmara com o prefeito. Se era a favor do prefeito, era. Se não era, era tudo do contra. Não vou citar nomes aqui, mas quem é da época vai lembrar. Vai saber. Nossa, todo dia tinha um processo, todo dia tinha um problema. Eu me lembro com tristeza, mas com tristeza, eu como secretário, eu fiz, naquele tempo que não tinha celular ainda, era um tijolão assim, era o Motorola, aquele grandão. Aqueles assim. E eu fiz um trabalho que eu falei, só vai ter aparelho quem precisa. Quem precisa? O presidente precisa, o secretário precisa, o motorista precisa, o motorista está na rua, etc. Quem precisa ter? Fizemos uma economia fantástica. Tudo dentro da lei deu problema. Por quê? Assim, denúncia. Não, trocou, não sei o que lá. Cai na mão das pessoas que é do lado, não é do lado, não sei o que lá. Entendeu? Aí distorce um pouquinho a informação. etc. Se você é do time, está tudo bem. Se não é, você vai sofrer as consequências. Não estou sendo, acho... Não, Estou esclarecendo apenas, né? Então, me deu uma boa formação também para entender o que é esse mundo jurídico, o que é esse mundo político, que hoje ficou muito controverso, né? Muito polarizado. Então, assim, foi uma aprendizagem. Trabalhei em empresas multinacionais, que foram a Regesa e a Clark, que hoje já são outros nomes, sumiram, né? Para quem não sabe, eu cheguei até a trabalhar um período na Vimed, trabalhei com planos de assistência médica, foi um período muito bom também da Vimed, e trabalhei como assessor do presidente, hoje nem sei como que, eu acho que nem existe mais, porque era People Computação. Então eu trabalhei, lá atrás eu trabalhei muito nessa área de tecnologia, mas não como o Juan aí, não é a área dele. Eu era o cara administrativo, assim, eu não entendia. Não é a minha praia, né? Se falar assim, eu mal sei usar o PowerPoint, o Word, o Excel. Eu dou minhas pinceladas aí, mas não é a minha área tecnologia. Mas assessorava. Outra coisa importante que eu conheci nessa época e pude estudar era o sistema de franchising, né? Então, eu trabalhei com um sistema de franquia, então adquiri muita experiência. Nós, naquela época lá, chegamos a ter quase 200 franquias. Você imagina o que é isso? É muita coisa, ainda mais para a época. Para a época, era uma coisa extraordinária. Bem, tudo que eu estou falando está gravado. Você pensa, é mentira, é não sei o quê. Tudo bem, né? E nem cheguei na área de futebol ainda, que vai falar do artilheiro ainda. Então, vamos aproveitar e vamos entrar nesse assunto. Me conta,
como assim futebol? Em que momento você se descobriu jogador de futebol e um jogador bom de futebol? Então, você vê como é que é, né? Jogador sempre teve aquela imagem do cara analfabeto, do cara burrão, o cara que não sabia falar, nem dar uma entrevista. É que, na verdade, a gente tem essa imagem porque, como é um esporte que acaba dando oportunidade para quem não tem formação, acaba atingindo esse pessoal. Isso. E ele falava assim, nossa, Zequim, mas você é tão culto, tão intelectual, tão sei que lá, e é jogador de futebol. Eu falei, cara, eu não sei como aconteceu isso. Então você está fazendo uma pergunta que eu não sei responder. É assim, eu acho que eu sei. Muita gente que acompanha futebol e gosta de futebol e que já tem um pouco de idade vai se lembrar o que era o futebol da várzea em São Paulo. Os caras jogavam um time contra o outro dia e noite, e sábado, domingo e assim. E você jogava muito tempo. Então, você adquiria uma certa habilidade. No meu tempo, não tinha muita coisa para fazer. Você ia para o campinho de futebol e ficava jogando futebol. E de manhã, de tarde, de noite, de manhã, de tarde, de noite, se você tem algum talento... E eu sempre digo o seguinte, o que você faz todo dia, você corre o risco de ficar muito bom nisso. Você vai ficar muito bom nisso. Se você fizer entrevista de meia hora, de segunda a segunda, você vai ficar... show. Então, e eu adquiri essa habilidade natural. Até hoje as pessoas discutem, quem estiver acompanhando, alguns amigos, o Zequim era melhor de futebol de campo. Não, o Zequim era melhor de futebol de salão. Eu jogava os dois. Os melhores títulos que eu tive no futebol amador, né? Foi o título de campeão amador do estado, da Federação Paulista, e o que se chamava Troféu Piratininga, que era o campeão do estado de futsal. Esse é um puxa de um título. Até hoje, quem disputa é um título difícil de conseguir. Eu tenho os dois, não é? A minha posição, eu era centroavante ou meia, então eu jogava na frente, eu sempre fazia muito gol, virei artilheiro, sempre fui artilheiro dos times, né? Então eu não posso contar mentira para você aqui, né? Não sei, que amanhã vou pesquisar depois da mentira. Aí o pessoal vai ver, é tudo mentira o que ele está falando, né? É história de pescador, não, é de jogador de futebol. Eu acho que às vezes as pessoas até exageram um pouquinho, né? Mas é unânime, todo mundo que veio falar de vocês, primeiro que sempre falam muito bem de você, impressionante. Obrigado. Impressionante, assim, muitas pessoas com admiração mesmo. E todos comentam que você jogou muito bem. Então, assim, eu tenho um amigo, ele foi um grande jogador do Palmeiras de futsal, o Ernestinho. Até hoje nós temos contato, né? Trocamos ideia. Quem sabe, de repente, ele vai até conseguir ver isso daqui. E eu servi quartel 1966, 67. Olha o ano. 2 anos depois do chamado golpe da ditadura militar, os nomes que dão lá, né? Mas imagina, 2 anos depois de 64. Eu lembro bem o que nós passamos no quartel naquele tempo lá. O que era ser soldado. Eu fui soldado, me formei cabo e saí 3º sargento. Olha! Então, por quê? Eu sempre fui muito dedicado, eu sempre estudei, eu sempre me dedicava para fazer as coisas. Não é? E o quartel é uma coisa assim, você entra lá, você é um anônimo. Você tem que se diferenciar em alguma coisa. Então, eu saí para o futebol. Tem gente que tocava violão e cantava. Tem gente que trabalhava no ranchão. Então, você tinha que, na hora que passava para pegar a comida, o nego era seu amigo, ele punha um pedacinho de carne melhor. Senão, não. Você tinha os amigos que saía, que era motorista,
e que ia para fora. Você podia pedir as coisas ou não. Então, cada um tinha que zelar pela sua qualidade, né? Olha até que aprendizagem que houve no Exército, né? Quando eu servi. Muito bem. E em 66, 67, teve o segundo o torneio chamado Marechal Rondon. Todo mundo conhece Marechal Rondon. E esse torneio era... E Jundiaí tinha time de futebol de salão muito, muito bom, muito acima. Mas nós somos vice-campeões. E eu fui o artilheiro, com todos aqueles jogadores. Então eu fiquei um nome assim no futsal. E o Ernestinho, quando ele estava no Palmeiras, ele veio me buscar para ir jogar no Palmeiras. Eu fui, assim, não tem uma fotografia, não tem nada, não tem um registro. Você quando fala assim, quem quiser acreditar... Olha, duas coisas que eu queria, esse registro e o do Coelhinho. Zequinho, nós estamos chegando no final. Ah, caramba. Mas eu não quero finalizar. Não, você vai ter que voltar. Você vai ter que voltar, já está intimado. A gente espera um pouquinho e depois você volta. Mas não tem como finalizar sem você falar do livro. Falar do livro, né? Esse livro... Nós vamos encerrar falando disso? Eu acho que sim. Porque você queria falar alguma outra coisa? Pode falar, aproveita. Não, eu só queria deixar uma mensagem para as... A mensagem daí você deixa por último. Não, a gente fala do livro, não é mensagem dessa de Natal. A mensagem é o seguinte, por favor, leiam mais. Verdade. Se interessem mais por cultura. Quando eu falo cultura, eu falo música, teatro, cinema, dança. Cara, tudo que está ligado à cultura, mas coisa boa. Não um monte de coisa que nós estamos vendo hoje na sociedade que não tem valor cultural nenhum, não acrescenta nada. Então, eu só queria, assim... tranquilo, pode falar. Eu vou tentar dizer assim, outro dia uma pessoa chegou e falou assim, ai, professor, o senhor é tão assim, o senhor sabe tudo, o senhor conhece tudo. Eu vi um carro, um negócio com uma cruz e um monte de coisa escrita em volta, assim. Eu falei, cara, eu não estou entendendo o que você está perguntando. Mas próximo tinha um outro aluno que começou a escrever isso daí, e o que apareceu? A medalha de São Bento. Todo mundo põe a medalha de São Bento no carro, aquela coisa. Eu falo assim, Nossa Senhora, nós temos um mosteiro de São Bento em Vinhedo, e as pessoas não conhecem o mosteiro de São Bento em Vinhedo. Gente, que mosteiro maravilhoso. Maravilhoso. Você entrevistou a Adélio Sarro, Cassandra. Nossa, aqui, pessoas maravilhosas. Cara, o Adélio Sarro é um presente para Vinhedo. É um presente para Vinhedo. E o espaço que ele criou, o museu? Cara, aquilo... Museu não, o memorial. Então, o memorial dele... Aquilo é um presente para Vinhedo. E as pessoas não conhecem. Então, eu falo assim, gente do céu, não é possível a gente ser tão... Eu não gostaria de usar essa palavra, tão alienado, tão assim, fora da realidade. Olha, falando de educação, olha que ponto que chegou outro dia. Numa aula, eu estava falando de como mudou o ensino daquele tempo para hoje, etc., com a tecnologia. E eu falei assim, gente, houve um tempo aqui que teve um Mobral. Vocês sabem o que é Mobral? Ninguém sabia o que era Mobral. Falei, gente, Movimento Brasileiro de Alfabetização. As pessoas iam com uma Kombi, formava classes para aquelas pessoas que não sabiam assinar o nome, não sabiam. Você não saber um mínimo. Então, por favor, gente, se eduquem, leiam, se interessem. Gosta de diversão, vai ao teatro, vai ouvir música boa, vai nesse sentido.
Não, aproveitar que você falou do mosteiro, gente, eu queria fazer um merchan aqui para o mosteiro. Eles têm uma pousada lá e eles estão com um restaurante. Eu não sei se sempre teve, mas eu fiquei sabendo dele tem alguns meses. Acho que desde o começo do ano que eu frequento lá. E é muito gostoso. Muito. E o lugar, assim, às vezes você está querendo espairecer, acho que vale tanto a pena ir lá para almoçar, é tão gostoso. Então, eu sei, eu falei para você que eu falo muito, né, depois, mas assim, e é puxa de um orgulho que o chefe de cozinha do Siloé, desse local que você está falando, era um professor do CEPROVI, o Sauerbron lá, puxa de um cara competente, né? Então, outra pessoa que eu gosto de elogiar. Bom, e no CEPROVI, né, obviamente, para dizer, eu continuo lá como professor, olhem vocês, eu estou indo para 78 anos, eu tenho 8 turmas no CEPROVI, eu oriento TCC de aluno, dou língua portuguesa, dou inglês instrumental, quando precisa. A matéria que eu mais gosto é ética e cidadania. Que está precisando muito. E recursos humanos, as atividades de recursos humanos. Então, quer que fale um pouquinho desse livro aqui? Eu quero, porque eu mesma, eu estou em Vinhedo tem 3 anos e meio. Eu adoraria ler um livro desse, gente. Então, eu vou ser breve também, e já tinha falado para a Flávia que eu não gostaria que ficasse um contexto de crítica, de reclamação, de mágoa, absolutamente não. Mas é assim, esse livro aqui, que nós demos o nome de Rocinha Vinhedo, A Transformação da Terra da Uva. Ele tem mais de 400 páginas, tem mais de 300, 400 fotografias antigas e recentes. São 10 capítulos bem distintos, fala da economia, fala da cultura, fala da educação. Tem aqui um registro da história de todas as escolas da cidade de Vinhedo, com fotografia. Aonde você estuda? No Matias. Sabe quem que é o Dom Matias? Não, não sabe. Eu estudo na Nilza. Sabe quem? Não sabe. Tem tudo aqui. É um livro que, assim, eu fiquei muito triste de não sair. Esse livro foi feito em 2 partes. Eu faço a parte histórica e o Thomas Sigrist, que é um cara que eu sugiro para você. Eu falei alguns nomes para você. O Thomas Sigrist é um Depois outro. você me passa o contato. É um outro nome. Ele entende tudo de meio ambiente. Ele fez um plano de desenvolvimento ambiental para a cidade espetacular. Então, de repente, por questões assim, esse livro era para ser feito 3.000 exemplares de capa dura, 6.000 cartilhas para distribuir para os alunos, resumo, palestras minha e do Thomas em todas as escolas, tudo gratuito. Nossa, que fantástico. Não era só o livro, com aquele mecanismo de aquele disquinho que vem junto para as pessoas ouvirem, autodescrição, não sei como é que chama lá. Cara, uma coisa assim extraordinária. Mas precisa consertar o telhado do teatro. Tem lâmpada queimada na rua. Mas falta remédio na UPA. Cara, o orçamento... E outra coisa, Flávia, desculpa, eu preciso ressaltar isso. Nós não queríamos dinheiro da prefeitura. Nós queríamos o prestígio da prefeitura para pedir para as empresas do Distrito Industrial, meia dúzia de empresas dando 30, 40, 50 mil reais, saía a obra. Não era dinheiro de tributos, dinheiro público, era usar o prestígio para fazer isso. Infelizmente, não saiu. Esse livro... Não saiu ainda. Não saiu ainda, mas... Mas vai sair. E você está curiosa de um outro livro, né? Eu tô então, onomatopeia. Da onomatopeia. Mas assim, só para finalizar ele exigiria
uns 30% de atualização, porque a Câmara não é a mesma, o prefeito, o último que apareceu foi o Jaime, então o Dario nem está aqui, então precisaria de uns 30% de atualização. Que também não é difícil. Não é complicado, seria tranquilo. Acho que a parte mais difícil, mais morosa já foi feita, que é justamente as coisas mais antigas, que são mais difíceis de você ter registro, né? Isso. Acredito que tem isso. Então, mas está ainda de pé, quem sabe, né, possa acontecer de retomar esse projeto. Enfim, é como eu disse para a Flávia, e vou repetir agora para quem estiver acompanhando, quem perdeu foi a cidade. Lembra que nós começamos falando que a gente não guarda nem o nome do bisavô e da bisavó? Isso tudo aqui vai ficar perdido. Muita coisa aqui. Não pode se perder. Muita coisa que tem aqui, ninguém. Só eu tenho isso. Eu falo não com arrogância, eu falo com orgulho. Eu tenho uma mini biografia de todos os prefeitos, exceto o doutor Dario, que quando foi feito o livro ele não estava ainda. Mas uma mini biografia desde o doutor Abraão até o Milton Serafim, o Jaime, todos, Gasparini, Jonas, todos eles. Ninguém tem isso. É um registro histórico impressionante. É um tesouro. Tesouro. E para finalizar, né, Flávia? Eu disse para a Flávia e ela guardou essa frase, que eu não queria morrer sem publicar um livro, que esse é meu e eu vou fazer. Esse não tem problema, é compromisso meu. Eu tenho uns 3, 4 livros, a bem da verdade, de poesias e crônicas. Que eu não falamos dos meus livros, né? Acabamos nem falando. Dos livros. Mas né? Você vai voltar. Dos livros. Eu prometo que eu vou trazer ele de novo. Mas assim, eu escrevi um livro que uma coisa muito curiosa e bonita para criança é onomatopeia. Onomatopeia é a reprodução do som. A porta bate, o bichinho faz um determinado barulho, né? Que a gente via muito nos rádios antigamente. Isso, né? Exato. Então, mas o cachorro, o gato, são os que a gente mais conhece, o boizinho, a ovelha, tal. Mas tem animais, tipo o elefante, a girafa. Que a gente quase não sabe o que faz, né? E eu fiz um livrinho que eu vou da letra A até a letra Z, todas com onomatopeias de letra A até a letra Z, tudo em versinhos, tudo para criança, assim, seria uma delícia aprender onomatopeia com essa poesia. E foi o que eu te falei, meu filho teve, né, graças a Deus, já a gente com fono, tal, já amadureceu essa parte do cérebro dele, mas ele teve um probleminha no PAC, no processamento auditivo central, para quem não sabe o que é, ele escutava uma letrinha e o cérebro processava de outro. Eu acho que seria um livro muito legal, porque ele fez fono justamente para sair os sonzinhos. Claro. Ia ser um livro interessantíssimo. Claro, como eu e a Flávia falamos nos bastidores, é uma questão que lida com a criatividade, com a imaginação. Cérebro, né? É uma coisa extraordinária isso. Por isso que eu vou encerrar minha parte dizendo, por favor, gente, se interessem por cultura, se interessem por educação. Mas eu vou fazer aquela brincadeira que eu fiz com você. Esse da onomatopeia eu vou torcer para você não publicar. Porque você falou que só quero morrer depois que eu publicar esse. Então eu quero que você não morra. Tá bom. Muito obrigado. Então eu fico vivo, vou virar semente. Isso, e o livro não sai. Obrigado, Flávia, pelo seu carinho, pelo convite, viu? Para quem acompanhar e ver depois, um grande abraço. Se tiver amigos aí vendo, gente, tudo de bom. Foi um prazer estar aqui com você. Obrigada por ter aceitado o convite, por estar aqui. Eu realmente quero... Aquele gostinho de quero mais, eu não sei se o pessoal ficou. Eu fiquei. Eu quero saber muito mais. Então, eu gostaria muito que você voltasse. Muito obrigado. Pode contar comigo sem problema. Muito obrigada. Mas assim, com toda a humildade, tem muita gente boa para você trazer aqui.
Eu citei os Você vai nomes. me dar eu dou a listinha, você listinha. vai me dar listinha. Tem muita gente boa aqui que merece ser conhecida também. E a gente vai receber todo mundo. Um abraço, obrigado. Gente, muito obrigado por acompanhar até aqui. Continue na programação da VV8. Fiquem com Deus.